improbidade administrativa. Preocupa o Poder Executivo e principalmente o Poder Judiciário, que tem a missão de julgar os casos. O que nós precisamos é aprimorar cada vez mais a aplicação da lei e, sem dúvida alguma, ela até hoje se ela hoje fosse revogada, o Brasil já teria uma dívida incomensurável. Contratação de advogados pelo poder público por meio de licitação. Um tema que gera muita polêmica. Qualquer serviço prestado ao governo deve ter licitação, porque é um próprio atentado contra o dinheiro do contribuinte. Os critérios que definem o que é ou não improbidade administrativa, os limites da punição. Por que uma lei do século XX, que entra para o século XXI com uma lei da improbidade, acaba por vezes sendo interpretada com os olhos do século XIX? É agora no Justiça para Todos de hoje, que está só começando. A gente abre o programa com os fatos que marcaram a semana da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Em reunião na Procuradoria-Geral da República, foi anunciada a troca de presidência da Frentas, Frente Associativa, que reúne as associações nacionais da magistratura e do Ministério Público e conta com 20 mil associados. A Frente Associativa constitui, na realidade, a união das associações do Judiciário da União, 4 associações, e 4 associações do Ministério Público da União. Evidentemente, é um grande desafio tentar manter as 4 carreiras que têm as suas diversidades, as suas diferenças, manter tudo isso, os propósitos coesos e apresentar isso numa única linguagem, qualquer que seja o seu interlocutor, o Congresso Nacional, o Poder Executivo. Sai Alexandre Camanho, presidente da ANPR, e entra Paulo Schmidt, presidente da ANAMATRA, que fica pelos próximos 6 meses. O Paulo Schmidt, eu sou suspeito para falar, porque é meu conterrâneo no Rio Grande do Sul, é um colega que tem uma vasta experiência no movimento associativo e com certeza ele dará continuidade a esse trabalho do presidente Camanho e agregará mais algumas coisas. Acho que ele tem uma combatividade interessante, eu acho que a Frentas está em boas mãos nesse próximo semestre. Diversos assuntos foram tratados durante a reunião, entre eles a PEC 63, que trata da valorização por tempo de serviço na magistratura, mais conhecida como VTM, e a recomposição das perdas salariais. Esses assuntos são de fundamental importância, tanto para a carreira da magistratura como do Ministério Público. Acho que nós alinhavamos estratégias para esse segundo semestre a respeito da PEC 63 e temos uma perspectiva positiva diante do apoio do procurador Janot e do ministro Lewandowski de aprovação no Senado Federal ainda neste ano de 2014. O presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek, se reuniu essa semana com as associações regionais de representação da magistratura federal. Em discussão, a reforma do Estatuto da AJUF, a criação de mais 4 TRFs e a ampliação dos atuais, além da formação de grupos de trabalho do CNJ e CJF. Essa democratização é um anseio da categoria e o entrelaçamento da sociedade civil com os representantes políticos e nós, o Judiciário, é uma força importante para que possam ser realizados esses atos e esses atos possam trazer fruto para a democratização do Poder Judiciário. Bochenek também divulgou a agenda de setembro, mês da democratização do Judiciário. Improbidade administrativa. O que é? Em que casos ela acontece? Quais as punições impostas pela lei? O que a administração pública pode fazer para combater e como o Judiciário interpreta os casos que chegam até ele? Para responder estas e muitas perguntas, especialistas no assunto passaram 2 dias em debate. A expressão improbidade administrativa, aplicada às infrações praticadas por servidores públicos em geral, veio com a Constituição de 1988. Não chegou a ser usada nas anteriores, a não ser para definir infrações de natureza política. Mas o significado foi definido bem antes, pela Lei 8.429 de 92, de forma mais ampla do que antes,
como o enriquecimento ilícito. Você sabe o que é improbidade administrativa? Não, sei não. Para falar sincero, eu nem lembro onde eu vim falar, mas já vim falar essa palavra. Já ouvi falar porque eu faço administração, mas eu não sei o significado. Improbidade administrativa é quando tem roubo num certo desvio de verba e de material no serviço público. Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública cometido por agente público, servidor ou não, durante o exercício da função. Os atos incrimináveis são aqueles que geram vantagem ilícita, que causam prejuízo ao erário ou que atentam contra os princípios da administração pública. A lei não prevê punições de caráter penal, mas sim de natureza civil e política, ou seja, incluem a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multas e reparação do dano. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tinha em março de 2010, 2.002 gestores públicos e políticos enquadrados por improbidade administrativa, ou seja, já processados e julgados. A reparação ao Tesouro estava avaliada em 147 milhões de reais, sendo que a Justiça identificou o acréscimo ilícito de 27 milhões a patrimônios pessoais. O estado de São Paulo lidera o ranking, com 899 sentenciados, seguido por Minas Gerais, com 209, Paraná, com 176, Rondônia, com 103 e Rio Grande do Sul, com 95. Pela importância da Lei 8.429, que há 22 anos imprimiu mais rigor à gestão pública, é que o Centro de Estudos Judiciários fez um debate sobre improbidade administrativa e os desafios para o Estado brasileiro. Troca de ideias acerca desse tema que tem muita polêmica, né? Muitos detalhes, né? Eu acho que é muito instrutivo. Eu tenho a impressão que vai ser de grande utilidade, ainda mais com os nomes que vão falar aí. Então vamos ver, tomara que dê tudo certo, acho que vai dar. O que nós precisamos é aprimorar cada vez mais a aplicação da lei e, sem dúvida alguma, ela até hoje se ela hoje fosse revogada, o Brasil já teria uma dívida incomensurável com o legislador brasileiro, porque a gestão pública neste país qualificou sobremaneira, dentre outros motivos, por força da aplicação da 8429. O tema caminha lado a lado com importantes áreas ligadas diretamente ao dia a dia da sociedade e garante o bom funcionamento dos serviços públicos, o que faz do judiciário uma importante ferramenta de controle e aplicação da lei. Tem uma importância muito grande porque está ligado diretamente ao direito eleitoral com relação à improbidade administrativa de gestores públicos. Tem também uma direção diretamente afeita ao campo do direito público junto aos tribunais superiores, e é um tema hoje muito discutido pelo Ministério Público, pelos advogados, porque está relacionado à atividade ilícita ou ato ímprobo dos administradores públicos. Félix Fischer destacou a importância do fortalecimento do Poder Judiciário e o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e que precisa contar com parceiros nesta missão. O evento tem o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil. São instituições que têm feito diferença pela postura ética e proativa, pelo compromisso com o aprimoramento e a disseminação da cultura jurídica e pela eficiência no cumprimento de suas atribuições. O Conselho da Justiça Federal, realizando esse evento, está na vanguarda de temas que são relevantes para toda a magistratura, para o Poder Judiciário e principalmente para a sociedade. Nessa expectativa e nesses objetivos, focam então a atuação desse importante evento para toda a sociedade. E veja a seguir a contratação de advogados por licitação. Dimensão do litígio é incompatível com a remuneração que o advogado exige. E, portanto, você vai ter de ter, como advogado, alguém que você possa pagar. A gente volta em instantes. Até já. A dispensa de licitação
e a contratação de advogados pelo poder público, legalidade ou ato de improbidade administrativa. O assunto é polêmico e gera dúvidas até entre os acadêmicos que estão se preparando para atuar no mercado. Nas contratações em geral do poder público, a Constituição Federal exige uma licitação em busca da proposta mais vantajosa. Mas e quando decide contratar advogados? Neste caso, cabe uma licitação? Qualquer serviço prestado ao governo deve ter licitação, porque é um próprio atentado contra o dinheiro do contribuinte. A administração pública acaba usando da máquina estatal para burlar essa previsão do nosso Constituinte. Eu discordo completamente, porque isso abre chances de pessoas que não têm qualificação para o emprego entrarem lá, e também tem muita coisa de pessoas que já estão em cargos apadrinharem outros. O tema é polêmico e envolve uma série de aspectos que pedem uma reflexão jurídica, de acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado. A singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste em seus conhecimentos individuais, sendo dessa forma inviável escolher o melhor profissional para prestar serviço de natureza intelectual por meio de licitação. A licitação só não é exigida quando a competição é inviável. A Lei 8666 de 93 diz que isso acontece com profissionais ou empresas de notória especialização. Entre eles estão, por exemplo, estudos técnicos, pareceres, assessorias ou consultorias técnicas, patrocínio, defesa de causas judiciais ou administrativas e treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal. As contratações fora do regime licitatório tradicional, elas necessitam ser vistas com bastante cuidado, exatamente pelo seu viés de excepcionalidade. Eu compreendo que deve-se partir da presunção de que o advogado contratado nessas circunstâncias em que se questiona a lisura da dispensa da licitação para essa contratação, eu tenho para mim que se deva partir da presunção de que o advogado é conhecedor da legislação. O mestre e doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Marçal Justen, destaca que uma das dificuldades é saber se a licitação é capaz de selecionar o profissional mais capacitado para o trabalho. É incapaz o procedimento licitatório de apurar se o sujeito é capaz de prestar o serviço que a administração precisa, porque essa avaliação não é objetivamente determinável. É necessário um juízo de cunho discricionário, por meio do qual a administração diz: esse sujeito serve e esse não serve. Mas nem sempre a melhor proposta econômica é necessariamente a mais adequada para a administração pública, alerta Marçal Justen. Quando nós procuramos um advogado para a satisfação das nossas necessidades, nós nos deparamos com critérios razoavelmente objetivos, como a reputação, como uma recomendação, como uma entrevista pessoal, como a avaliação do desempenho desse sujeito em outras oportunidades, como o percurso acadêmico, uma pluralidade de circunstâncias que não são apuráveis em licitação. De acordo com o professor, a administração pública precisa de um profissional diferenciado e, justamente por isso, não pode fazer licitação. Na opinião dele, este é um instrumento inapropriado para identificar as habilidades peculiares relacionadas a cada caso concreto, complexo ou de difícil solução. Dimensão do litígio é incompatível com a remuneração que o advogado exige. E, portanto, você vai ter de ter, como advogado, alguém que você possa pagar. E a administração, então, não vai contratar o maior especialista do mundo, porque ela não pode pagar, ela não dispõe de condições, é incompatível com o orçamento dela desembolsar um monte de dinheiro desse jeito. Então, quem ela vai contratar? Ela vai contratar o advogado que se dispõe a trabalhar para ela.
por aquele preço. Na opinião do ministro Mauro Campbell, do STJ, a discussão é necessária para a definição de políticas públicas. Quem sabe aprimoremos uma política pública para este país de gestão. O objetivo é esse, ou seja, tanto que, na medida do possível, nós procuramos colocar nos painéis sempre debatedores com opiniões conflitantes, para que o público-alvo, que são, repito, juízes, promotores, advogados, ministros, enfim, operadores do direito, tenham, quem sabe, concepções novas ou aprimorem aquelas que já possuem sobre o tema. No seminário Improbidade Administrativa e Desafios para a Gestão do Estado Brasileiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, falou sobre os limites da aplicação da lei. Veja agora os melhores momentos desse debate, que trouxe à tona questões importantes que pedem uma boa reflexão. Uma infração administrativa ofende quem? A administração. Uma improbidade ofende quem? A administração. E quem julga o infrator? A administração. Quem aplica a pena? A administração. A administração é avessa à função de julgar. Porque a função de julgar é exatamente não aceitar uma versão das coisas. Não há improbidade sem lesão, sem dano ou sem dolo. Portanto, a causa da improbidade do artigo 9 é o enriquecimento ilícito do agente. Se não ocorreu o enriquecimento ilícito do agente, não ocorreu nenhuma improbidade do artigo 9. O judiciário é que é programado para julgar. A administração não é programada para julgar, é programada para administrar. Por isso, o artigo 20 da lei de improbidade, que não tem tido a repercussão garantística da sua inspiração, diz que a pena de demissão será aplicada depois do trânsito julgado da ação, depois do trânsito julgado da sentença na ação. A lei e a justiça, a administração e o judiciário. A visão do judiciário não pode ser a visão da administração. E a administração não sabe desenvolver o raciocínio judicial, que é o raciocínio da ampla defesa, do direito de recorrer, da presunção de inocência, do acesso à prova, da suspeição do juiz, enfim, desses institutos todos do processo penal contemporâneo e moderno, que foram criados demoradamente por decantação lentíssima do pensamento jurídico. Eu penso que, no futuro, todos os juízes serão contrários ao legalismo. Não aceitarão que a administração julgue e puna aqueles que infringem os seus direitos, as suas prerrogativas, os seus interesses. Quem vai julgar é o juiz. E veja a seguir os mecanismos do serviço público no combate à improbidade administrativa. Será que não seria muito mais eficaz se nós pudéssemos fazer um acordo? Sei lá, o sujeito concorda em perder os direitos políticos por um certo período, devolve uma parte do dinheiro. Em instantes, até já. "22 anos depois da criação da Lei de Improbidade Administrativa, vale uma reflexão. O poder público e o judiciário estão no caminho certo para combater e punir esse tipo de infração? Improbidade administrativa quer dizer conduta inadequada de agentes públicos ou de particulares e também de agentes políticos que, por meio da função pública, obtenham alguma vantagem econômica. A lei que trata do assunto é uma só, mas será que existem punições diferentes para cada tipo de agente? É muito comum um agente público cometer um ato que possa ser ilegal, possa até gerar um prejuízo,
prejuízo à administração e que mereça uma sanção, mas não de improbidade administrativa. E hoje, às vezes, a ação tem uma utilização também de persecução política e o gravame, às vezes, é muito caro para o patrimônio de um servidor, de um agente político. Então foi um debate que permeou a elucidação desses princípios e a sua aplicação de forma moderada, proporcional e razoável. A criação da Lei 8.429, que trata de improbidade administrativa, é marcada pela necessidade urgente de controle da corrupção no país, mas de forma eficaz. Para que esse controle ocorra, é preciso usar mecanismos internos e externos no serviço público. Seria uma espécie de técnicas especiais de investigação, um trabalho conjunto entre os órgãos de investigação e a Justiça. Fazer valer a lei é uma forma de proteger o serviço público do ato ilícito. O juiz federal José Paulo Baltazar Júnior destaca que sugestões e propostas de aprimoramento são bem-vindas, mesmo que depois de 22 anos de aplicação da lei. Será que não seria muito mais eficaz se nós pudéssemos fazer um acordo, sei lá, o sujeito concorda em perder os direitos políticos por um certo período, devolve uma parte do dinheiro, isso terminaria com tudo, talvez, ações cíveis e criminais, quanto nós economizaríamos do ponto de vista do gasto público, quanto nós ganharíamos do ponto de vista de reparação do dano. As esferas de responsabilidade jurídica são 3: civil, penal e administrativa. Se o indivíduo enquadrado em ato de improbidade administrativa for condenado tanto por meio de ação de improbidade quanto por meio de uma ação penal, ele será punido duplamente? Um administrador público no Brasil, ele pode ser punido administrativamente, do ponto de vista disciplinar, ele pode ser alvo de uma ação criminal, de uma ação popular, de uma ação de improbidade. Ele pode, dependendo da situação, ser punido pela Justiça Eleitoral, se ele incorrer na lei da ficha limpa. E, enfim, há uma sobreposição de punições, que são tantas punições justamente porque não há a punição. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece uma série de regras, mas a autonomia constitucional dessa legislação específica reflete diretamente nas infrações e nas sanções. Com isso, a preocupação maior está na perda dos valores, como ética e moral. Por que uma lei do século XX, que entra para o século XXI como a lei da improbidade, acaba, por vezes, sendo interpretada com os olhos do século XIX, porque nós ainda estamos dizendo que é possível eu fazer um ato imoral, mas ao mesmo tempo legal, e absolver, ou então arquivar dizendo, isto aqui foi apenas uma imoralidade, uma aeticidade, quando na verdade você tem que tratar isso no plano da legalidade e da constitucionalidade. O agente público age em nome do Estado e do interesse público, não havendo que se falar em atuação em nome próprio. Por isso que se torna difícil entender a improbidade administrativa como parte da responsabilidade civil. O que se está dizendo é que a conduta é reprovável, fere o princípio republicano. Também fere a igualdade, porque provavelmente tal conduta representa um privilégio. Por exemplo, utilizar avião que outras pessoas, a patuleia, a choldra, não tem acesso. Por isso o governador não pode usar. Antes de tudo, se tem um decreto que diz que ele pode, esse decreto é inconstitucional. Não precisa fazer essa discussão que se quer fazer de que, é feia essa atitude, mas é legal. Não. Se ela é imoral, ela é ilegal. As eleições se aproximam. E falar de improbidade administrativa e inegibilidade seria suspender os direitos políticos do ímprobo. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. E quanto ao prazo da prescrição do mandato, se dá a partir das provas do ato ilícito? Se deverá abater do prazo da inelegibilidade
de 8 anos posterior ao cumprimento de tal sanção, o período de inelegibilidade decorrido a condenação não definitiva e o respectivo trânsito em julgado. Certas infrações disciplinares podem causar a inegibilidade e a aplicação da lei penal. Primeiro, que haja a rejeição de contas. Segundo, que deve ter sido julgada pelo Tribunal de Contas. E terceiro, que a decisão deve ser irrecorrível no âmbito do Tribunal de Contas e não ter sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Além disso, as irregularidades devem ser insanáveis e configurar ato doloso de improbidade administrativa. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.